Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor amado. O Senhor é digno de toda a glória, toda a honra e todo louvor. Os serafins, eles te adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh Deus amado, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é aquele que, quando abre uma porta, ninguém fecha, e quando fecha uma porta, ninguém abre. A tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá intentar contra o braço forte do Senhor? Ah, Senhor amado, nós nos submetemos ao teu senhorio, a tua força, a tua autoridade. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e assim mesmo o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com o teu povo que se chama pelo teu nome. Senhor amado, nesse momento, retira toda a tristeza, retira toda a dor, retira todo o empecilho, retira, Pai amado, tudo aquilo que porventura tenta tirar o foco, tenta nos distrair e roubar a tua palavra. Abre, Senhor amado, nesse momento os ouvidos espirituais, que os teus santos anjos estejam passeando neste lugar, e que todo mal, toda investida do diabo caia por terra agora, pelo poder do teu nome. Vai preparando, Senhor amado, o teu povo para ouvir a tua voz. Retira todo o cansaço, retira todo o sono, toda a perturbação, tudo aquilo, Pai amado, que porventura tente nos deixar longe do Senhor. Agora, Pai amado, pelo poder do teu nome, que o Senhor nos lave pelo teu sangue, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança. Traz, Senhor amado, para nossa mente, para o nosso coração, a tua paz. A tua paz, Senhor, que excede a toda a compreensão humana. Que nós possamos estar fixos no Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. E aplauda o Senhor, porque Ele merece. Ele é digno de honra, de glória, de louvor para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos escreveu para os romanos. Ele mostra Jesus como servo, sofredor. Marcos 1, 35 a 39. Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39. Assim diz a palavra de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Deus amado e Deus bendito, eu sei que sou zela e vela pela tua palavra, e a tua palavra não volta vazia, Senhor.
sem cumprir com o que te apraz. Sabemos, ó Pai amado, que ao homem foi dado um decreto de morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Então, Senhor amado, nós queremos sim ser prósperos aqui nessa terra, queremos sim, ó Pai amado, ter alegria, queremos ter bens, mas, como diz a Tua palavra, tudo isso é vaidade, é como correr atrás do vento, porque nós somos apenas peregrinos, estamos aqui de passagem. Nós nu viemos e nu voltaremos, do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar, não vamos levar nada, mas uma coisa, nós podemos ter a certeza, a convicção, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que um dia, o dia que o Senhor nos chamar, ou que a trombeta soar, nos céus, nós encontraremos com o nosso Deus. Por isso, Senhor, aquieta o nosso coração, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre a oração, o poder da oração. Eu quero fazer essa reflexão, que é muito importante, porque a oração é um dos alicerces do cristão, e nós sempre falamos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. O poder de Deus, ou seja, a unção, se revela em nossas vidas, na medida em que nós oramos. A oração, assim como a doação, assim como o jejum, são, ou está na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, são exercícios espirituais que nós precisamos praticar diariamente. E quem pratica exercício, ele se torna uma pessoa fortalecida. Essa prática da oração é, na verdade, um alicerce, e nenhuma casa pode ser construída sem alicerce. Assim como uma árvore que cresce para cima e a sua estrutura aumenta, o seu peso, ela só pode crescer para cima se crescer para baixo. As raízes é que sustentam a árvore, o alicerce é que sustenta a casa. Então, vem comigo. Jesus curava toda sorte de enfermidades. Jesus, ele libertava os endemoniados. Jesus ressuscitava mortos. Jesus pregava como quem tem autoridade, não como os fariseus, porque as suas palavras tocavam o coração das pessoas, e as pessoas ficavam impactadas pelas palavras de Jesus. Jesus andava sobre o mar, Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus, ele tinha um olhar que parecia uma máquina de raio-x, revelava tudo, trazia tudo à tona, conhecia o coração do homem mais e melhor que o próprio homem ou a própria mulher. Jesus foi ímpar aqui nesse mundo, não só como homem, mas como Deus. Agora imagina a situação, os discípulos de Jesus, eles conviviam 24 horas por dia, eles sabiam e conheciam o Mestre, eles viam a manifestação do poder do Senhor. Se fosse você, um discípulo do Senhor Jesus,
o que você pediria? Qual seria o pedido que você faria para Jesus? Ah, pastor, eu pediria para aprender a ressuscitar mortos. Ou seja, se tivesse alguém próximo de mim que morresse, eu ia impor as mãos e dizer: levanta-te e anda. Eu ia restituir o filho à mãe, ou o pai ao filho. Não teria ninguém morto próximo de mim. Se eu fosse o discípulo, quem sabe eu ia pedir para aprender a multiplicar os pães. Ninguém perto de mim iria passar fome, ninguém perto de mim iria sofrer. Ah, pastor, se eu fosse um discípulo, eu queria aprender a dizer para o vento: para, stop, e o vento pararia, e a tempestade cessaria. O que você pediria para Jesus? Em Lucas capítulo 11, no versículo 1, os discípulos pediram uma coisa só: Senhor, ensina-nos a orar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo, não, estou dizendo algo importante. Tantos milagres, tantas obras que o Senhor fez e faz, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Deus não há sombra de variação, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer qualquer coisa. E mesmo assim, os discípulos pediram apenas uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero dizer que a oração é muito importante, mas oração não é apenas para pedir que Deus supra uma necessidade. Pastor, mas Deus não quer suprir, Deus não pode suprir. Deus pode, mas eu quero que você preste atenção. Deus não se move pelas nossas necessidades, Deus se move pela nossa fé. E eu vou repetir, porque isso é muito, mas muito, muito importante. Deus não se move pela nossa necessidade, ou seja, Deus não se move porque nós estamos chorando, Deus não se move porque nós estamos sofrendo, se Ele não encontrar fé ativa, real e verdadeira em nós. A nossa fé é que faz a ligação entre nós e Deus. A nossa fé é a ponte que nos liga ao Senhor. Pastor, o que isso está querendo dizer? Se você tiver fé, e se você determinar aquilo que está escrito na palavra, Deus vai fazer. Então não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é na medida da minha necessidade, mas é na medida da minha fé. Se eu creio, e o que eu creio está de acordo com a palavra de Deus, isso vai acontecer, o milagre vai ser realizado. Então eu preciso saber orar. Eu não posso apenas orar de qualquer forma. Não são palavras bonitas que vai fazer com que Deus se mova, mas sim palavras que estão de acordo com a Bíblia Sagrada, palavras que estão de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu entendo, se eu compreendo a palavra de Deus, fica mais fácil para orar, fica mais fácil para determinar, fica mais fácil para que o milagre seja produzido. A oração é tão importante, mas tão importante, que
Deus, Espírito Santo e Deus Filho, Jesus Cristo, os dois, hoje, estão orando, estão intercedendo por nós. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, o que isso significa? Sabe o que isso significa, queridos? O Espírito Santo, ele tem que ajustar a comunicação nossa com os céus. No livro de Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, se tem uma forma que eu não recebo, é quando eu peço mal. Mas se eu pedir bem, eu vou receber. É uma lógica. Então existe uma lógica para eu receber. A primeira lógica, eu preciso orar de acordo com a palavra de Deus. A segunda lógica, eu preciso orar para que a vontade de Deus no céu seja feita na terra. E se eu conseguir alinhar o que eu desejo com o que Deus deseja, nada e ninguém pode impedir a ação de Deus. Então primeiro eu tenho que entender qual é a vontade de Deus, e eu tenho que orar de acordo com a vontade de Deus, e eu posso ainda pedir a ajuda, o apoio do Espírito Santo. Quando eu peço o apoio do Espírito Santo, estou dizendo: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, nesse momento eu não sei qual é a vontade de Deus, eu estou em dúvida, o meu coração, as minhas emoções estão me traindo, há uma tempestade, um turbilhão na minha mente, e eu não sei o que é melhor, me ajuda. E você começa a orar, e você começa a adorar, e você vai ver que o Espírito Santo vai te conduzindo para a oração verdadeira, para a oração correta. Em Romanos 8:34 diz que o próprio Senhor Jesus, Ele que é o nosso mediador, Ele que é o nosso sumo sacerdote, sob a ordem de Melquisedeque, está orando e intercedendo também lá no céu por mim. Então nós temos dois intercessores: na terra o Espírito Santo, e nos céus o Senhor Jesus. Hebreus 7:25 diz que Ele, Jesus, é o nosso intercessor. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que somos pó, e nos ajuda para que nós possamos vencer as tentações, vencer as dúvidas, a incredulidade e assim por diante. Olha só, queridos, aqui diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele estava de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, orando. Ele ia para o deserto. Isso me traz muita vergonha, porque o normal da gente dormir é em torno de 8 horas. Se o dia tem 24 horas e eu durmo 8 horas, quantas horas sobram? 16 horas. A média de oração do cristão é em torno de 5 minutos por dia. Tem cristão que ora mais, tem cristão que ora menos, mas a média é em torno de 5 minutos. Ou seja, 200 vezes o meu tempo é ocupado com as coisas minhas, físicas, materiais, projetos e sonhos meus, e apenas uma porção dessas 200 com as coisas de Deus, com as coisas eternas, com as coisas espirituais, com o verdadeiro tesouro. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
será que nós realmente estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça? Se damos tão pouco tempo para a oração, tão pouco tempo para estar na presença de Deus, tão pouco tempo para ouvir a voz de Deus. No Antigo Testamento havia um ritual para entrar na presença de Deus. Esse ritual podia ser feito apenas pelo sacerdote. Eles tinham que primeiro se banhar na pia para purificação. Depois eles tinham que sacrificar o animal no altar do holocausto. Depois eles entravam no santuário, no santo lugar. À direita tinha o pão das proposições, à esquerda tinha a menorá, que era um candelabro com 7 velas, 7 hastes. Uma dessas hastes, que é a haste central, nunca se apagava, que representava a presença de Deus, que nunca podia apagar. As outras 6, quando o sacerdote entrava, ele pegava e acendia as outras 6 velas, hastes desse menorá. Na porta que ia para o Santo dos Santos havia um incensário, onde ele deveria agora orar, e aquele incensário ia produzir fumaça, e no momento que produzisse fumaça de tal maneira que ele não poderia mais ver a ponta do nariz ou a ponta dos pés, era aquele momento que ele poderia entrar no Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos havia uma arca, e nessa arca havia 3 elementos: os pães que caíam do céu, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Aquele é o lugar mais santíssimo. Pastor, o que isso quer dizer? Havia um ritual, você vai entender agora. A primeira coisa que o sacerdote podia fazer e deveria fazer era se lavar, porque a lavagem significava santificação, purificação. O que isso significa hoje? Quando você vai orar, você já chega pedindo? Ou chega confessando os seus pecados? A primeira coisa que eu devo fazer é reconhecer que eu sou pecador. Há um Deus grande, há um Deus tremendo, há um Deus todo-poderoso, que é santo, e eu preciso, para chegar na presença dele, primeiramente eu preciso confessar os meus pecados. A segunda coisa que eu vou fazer é esse sacrifício, que representa ação de graça, é começar a agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus dá, porque gratidão é agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele dá. Segundo momento, nós vamos agora louvar ao Senhor, que é no santo lugar. E no santo lugar, o que eu faço? Louvo. Pelo quê? Por tudo que Deus faz. Mas eu não fico apenas no louvor. Eu preciso entrar no local de adoração, que é o santíssimo lugar. E nesse santíssimo lugar, depois que eu não me vejo mais, depois que a fumaça fica toda ela tapando qualquer parte do meu corpo, aí eu posso entrar, porque eu estou entrando numa nova dimensão, uma 4ª dimensão. Não é uma dimensão física, não é uma dimensão que eu possa tocar, mas é a dimensão do Senhor, é a dimensão espiritual. Pastor, o que isso quer ensinar? Não chegue na presença de Deus de qualquer forma, não ore de qualquer jeito, separe um tempo, coloque um louvor, invista tempo com Deus. Você já parou para pensar, você que é mãe, vó, ou tem alguém que você ama e gosta de estar conversando, trocando ideia, tomando chimarrão? Já pensou se todo dia essa pessoa chegasse para ti e diz assim: olha, eu quero falar alguma coisa contigo, mas o quê?
agora não. Ah, eu tenho uma coisa para falar contigo, mas o que foi? Não, agora não. Começa a se repetir um procedimento, uma palavra. Como é que você se sentiria? Poxa vida, eu convivo com essa pessoa, durmo com essa pessoa, ou é da minha casa, mas ela não confia em mim, ela não se abre, ela não fala. Que tipo de relacionamento eu tenho? Assim é com Deus. Imagina agora outra situação. Você vai no médico, e nesse médico, ele está com o celular na mesa e começa a responder outros clientes, e daqui a pouco você pergunta: mas médico, mas doutor, o que eu tenho? O senhor vai mandar eu fazer uns exames? E o médico diz: não, só um pouquinho, que eu tenho que atender outro paciente. E você fica alguns minutos, alguns tempos lá, e daqui a pouco você fica realmente com raiva. Aquele médico está mais se importando com o celular dele, com as comunicações e relacionamento virtual, do que com você, que é real e que tem uma necessidade que está na frente dele. Não é assim? Agora inverte. Você vai de repente na presença de Deus, com o tempo contado. Só que você só pede, você só olha para as suas necessidades, você não consegue manter um diálogo com Ele. Você é um médico, e Deus é o paciente, ao contrário. Só que Deus tem a solução, mas você precisa se achegar na presença dEle de uma forma correta. Jesus, Ele sabia fazer isso, e aqui a palavra de Deus diz que Ele ia para o deserto, Ele ficava orando no deserto. Sabe o que eu aprendo, queridos? Lá em Mateus capítulo 6 fala: quando orar, significa que eu preciso orar, não é se eu orar, é quando orar, porque é uma necessidade de orar. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso de orar, eu preciso me relacionar. Só que como é que eu vou me relacionar se o meu tempo é tão pequeno, se o meu tempo é tão rápido na presença de Deus? Eu não invisto tempo na presença dEle. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, diz: quando orar, vá para o teu quarto, vá para o teu quarto, vá para um lugar secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, ou seja, te abençoará. E depois diz: Pai nosso. Primeiro é teu Pai, quando você está em secreto. E quando você está em grupo, quando você está em comunidade, quando tem mais de uma pessoa, é Pai nosso. Sabe o que eu aprendo? Quando você está com Deus solito no mas, você pode chamar Ele de meu Pai. Abba Pai, Paizinho. Quando você está em comunidade, é nosso Pai. Amém? Você está sozinho? Meu Pai, estou passando por uma dificuldade muito grande, eu tenho uma crise, eu tenho um problema que eu não sei resolver, mas eu sei que o Senhor pode resolver. Me ajuda. E Deus vai te ajudar, porque Ele quer te ajudar. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor ia então para lugares desertos, Ele ia buscar a face de Deus. Por que será que Jesus, Ele orava, se Jesus era Deus? Qual era a necessidade do Senhor? Sabe, queridos, que a oração é comparado com o oxigênio. Você pode ficar um tempo sem comer, você pode ficar um tempo sem beber, mas você não consegue ficar muito tempo sem respirar. Comida
Tem gente que fica 40 dias e 40 noites sem comer e não morre. Bebida, também, muito tempo, mas sem respirar, é minutos. A tua mente vai pifar, você vai morrer rápido. E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Isso é um mandamento de Deus. Sabe o que eu entendo e compreendo, queridos? Que muitas e muitas vezes, nós estamos passando por grandes tribulações, grandes dificuldades. Sabe por quê? Porque a nossa vida de oração é medíocre, a nossa vida de oração é pequena, a nossa vida de oração é vazia. Nós brincamos com as coisas de Deus, brincamos com o diabo também. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo ele é como um leão que está ao nosso derredor. E um leão ele vem para quê? Vem para matar. Para quê? Para roubar. Para quê? Para destruir. Muitas vezes nós não entendemos os riscos que estão perto de nós. Precisamos saber que o Senhor nos protege. Como diz Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olhareis e vereis a recompensa dos ímpios. Há uma proteção quando nós estamos em oração, há uma proteção quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, há uma proteção quando nós temos aliança com Deus, há uma proteção quando nós nos santificamos, há uma proteção quando nós estamos perto de Deus. Mas também essa proteção deixa de nos alcançar quando nós decidimos nos afastar, quando nós decidimos desobedecer, quando nós decidimos não acatar as ordens do Senhor. Nós somos rebeldes. Nós somos vaidosos. Nós somos mentirosos. Nós somos irados. Nós queremos fazer as coisas de uma forma independente. E depois que o problema se achegou, a gente corre pedindo socorro para Deus. Se a gente clamasse e invocasse o nome do Senhor, mas Ele diria: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim, me invoca, clama a mim, grita. É isso que é clamar, é isso que é invocar. É dizer: Senhor, me ajuda, porque eu sou mau. Me ajuda porque eu fiz muitas besteiras. Me ajuda, Senhor amado, porque eu tomei decisões movido pela emoção. Eu me precipitei, eu me perdi. Mas agora eu quero me achar. Me ajuda, Senhor, porque eu vivo no passado. Eu vivo dos traumas, das perdas, de palavras malditas que foram um dia ditas por alguém que deveria me proteger e não me protegeu. Então a culpa me fez cair, a vergonha me faz eu ficar olhando para o chão e eu me tira, me extrai o poder de reação. Mas a tua palavra diz, 1 João 9, se eu confessar a ti os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar
e me purificar de todo mal. Senhor, eu confesso que eu sou pecador, eu confesso que eu errei, mas não quero mais viver nessa sina. Eu quero ter uma mudança de vida real. Eu não quero apenas ter conhecimento da tua palavra, eu quero agir e reagir, movido e guiado pelo teu Espírito. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, e são muitas fraquezas. Eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento agora. Eu rasgo o meu coração, porque eu sei que o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus. O Senhor pode restituir, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer tudo novo. Não importa os meus erros, não importa as minhas ofensas, eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor é capaz de fazer tudo novo e melhor, porque a glória da segunda casa vai ser maior, melhor do que a primeira. Estão entendendo, queridos? Deus pode fazer tudo novo, não importa as besteiras, não importa os erros. O sangue do Senhor Jesus, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, Ele nos absolve de toda a besteira que nós fizemos. Nós não precisamos viver preso ao passado, e nem preso ao futuro, com ansiedade, com preocupação. E a palavra preocupação é preocupar-se com algo que pode ou não acontecer. E segundo os estudiosos, 92%, quase 100%, de tudo que nos preocupamos, jamais vai acontecer. Nós perdemos tempo, e tempo é dinheiro, com coisas que nunca vai acontecer. Em vez de me preocupar, eu poderia agradecer, adorar. Eu poderia fazer uma avaliação dos meus erros e dizer: Senhor, me dê sabedoria para não agir novamente e não cometer os mesmos erros. Nós temos tantos erros novos para cometer, para que ficar presos aos mesmos erros? Amém? Jesus, Ele orava, porque Ele precisava recarregar suas baterias, Ele precisava se conectar com o Pai. Ele sabia que a única forma de se manter dentro da sua missão, para cumprir a sua missão, era estar conectado à fonte de poder, que é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Quando nós estamos conectados com o Pai, sabe o que acontece? Em oração, em santificação, em jejum, em adoração, você vai passar por problemas? Vai ter momentos difíceis? Mas você vai ter paz ao teu coração. Filipenses 4,6 diz que nós devemos orar em todo o tempo, nós devemos deixar para o Senhor e colocar diante dele todas as nossas preocupações. E no versículo 7 diz que a paz vai funcionar como um guarda, uma sentinela, que vai proteger a minha mente, as minhas emoções. Você quer ter paz? Ora mais, jejua mais, louva mais, agradeça a Deus com ações de graça e adora o Senhor, porque aí o Senhor vai trazer a paz de Deus, e essa paz vai te trazer equilíbrio. Eu vou repetir: a oração traz paz, e a paz traz equilíbrio para a tua vida. Pastor, o que é importante nesse equilíbrio? O equilíbrio faz com que você veja as coisas como elas realmente são, não como aparenta ser, não como os outros dizem que são, mas realmente Deus descortina e mostra a verdade, a realidade.
E aí, se você cair, é porque você quis. Aí, se você quer permanecer no erro, é decisão tua. Mas Deus descortina e revela a verdade. A oração era a prioridade de Jesus. Sem oração, o Senhor não teria feito o que fez. A palavra de Deus diz em Lucas 19:46: a tua casa será chamada casa de oração. Pastor, entendi, a igreja então é casa de oração, e para eu orar eu tenho que estar na igreja. Não! A palavra de Deus diz que você, nós somos templos do Espírito Santo. Significa que eu preciso me transformar em uma casa de oração, em uma casa de louvor, em uma casa de ação de graça, em uma casa de adoração. Dos meus lábios tem que sair só coisas e palavras e sentimentos que agradem ao Senhor. Tem um ditado que diz 99% de ação e 1% de inspiração. Eu vou fazer uma paródia. Hoje nós vivemos com 99% de ação e 1% de oração, e o resultado está aí. Gastamos tempo, gastamos energia e sofremos porque fizemos muito e oramos pouco. Vamos inverter? Vamos orar mais? E eu tenho a certeza, a convicção que o Senhor, Ele vai te proporcionar saída. O Senhor vai te levantar, basta apenas você crer. Eu quero ler uma passagem que está no livro de Salmo, capítulo 126, Salmo 126, versículos 5 e 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você tem duas possibilidades para orar. Você pode chegar diante do Senhor e começar a dizer: Senhor, meu filho é uma peste. Senhor, minha filha não é desobediente. Senhor, meu marido é um desastre. Senhor, minha esposa é horrível. Senhor, meu trabalho é um saco. Me perdoe pela expressão. Você está semeando. Ou você pode chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou com um problema com meu filho, estou com um problema com a minha filha, está difícil, está complicado, mas agora eu coloco diante do Senhor, e a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. A tua palavra diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você começa a profetizar, você começa a orar e determinar, baseado não no que você sente, não no que a circunstância está aparentando, mas baseado no que está escrito. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que você está plantando? As tuas palavras têm poder. O que você está chamando teu esposo, teus filhos, do trabalho, tem poder. Se você chegar para o Senhor de uma forma contrita. Pastor, o que é contrito? Chorando.
se derramando, se humilhando, reconhecendo que Deus tem poder. Se você agir dessa forma, o poder e a unção sobrenatural do Senhor vai te tomar, e aquilo que é impossível para ti, o nosso Deus é o Deus do impossível, e nas tuas mãos você vai colher feixes de bênção e não de maldição. Você escolhe. Como é que você vai orar? Se queixando, se lamentando, ou profetizando, determinando aquilo que já Deus determinou e escreveu para você? Você entende, queridos? Você vai escolher. Pastor, como é que eu oro? Você vai orar ao Pai. A Bíblia diz Pai Nosso, ao Pai. Você vai orar em nome de Jesus. Você vai orar pedindo ajuda e intermediação do Espírito Santo. Você vai orar de acordo com a palavra de Deus. Você vai orar sem cessar. Você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus vai produzir o milagre. Amém? Essa é a oração que Deus quer que saia dos nossos lábios. Nós falamos no culto retrasado sobre santificação, e diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Agora estamos falando sobre oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu quero dizer para você que se você não orar corretamente, as coisas não vão acontecer. Porque existe um processo, existe uma forma, existe um método para chegar na presença de Deus. Deus não está nem aí com palavras bonitas. O que Deus quer é que a gente se abra e fale aquilo que está no nosso coração. Se você aprender que louvar o Senhor e adorar é a melhor coisa que existe, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na presença de Deus com problema, mas no teu louvor e na tua adoração, Deus vai mostrar uma saída. No teu louvor, na tua adoração, Deus vai se manifestar. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês entenderem. Eu não lembro se é uma semana atrás, acho que foi sexta-feira passada, lembrei agora. Sexta-feira passada, não é essa outra ainda, eu peguei um dinheiro no banco, eu tinha que pagar algumas contas, e eu peguei um bom troco, um bom dinheiro, mais de R$1.000, e eu coloquei no bolso. E quando eu saí do serviço, eu lembro que eu tocava no bolso e estava lá o dinheiro. Quando voltei para casa, eu fui no mercado, toquei no bolso, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. Na hora eu fiquei impactado, na hora eu fiquei nervoso, como uma reação normal. O que eu fiz? Eu orei. O que eu fiz? Eu disse: Senhor, eu preciso de ajuda, eu não sei agora onde vai parar esse dinheiro. Aonde que eu perdi esse dinheiro? Eu não sei. Aí eu peguei e disse: Senhor, eu preciso de um milagre, porque aonde talvez tenha caído o dinheiro, quem sabe agora alguém já pegou, e eu estou sem esse dinheiro, eu perdi o dinheiro. Eu fiquei aborrecido, primeiro pela perda da quantia, segundo pela minha incompetência, porque eu acabei não sendo zeloso. E eu orei, e eu fui trabalhar, fui cortar grama, 2 horas fiquei cortando grama, e orando, e louvando, e adorando. Eu disse: Senhor, eu vou te adorar,
Eu posso reclamar ou eu posso clamar. Eu clamei. Eu posso agora ficar aqui me lamentando ou te adorando. Eu vou escolher te adorar. 2 horas se passaram e eu adorando o Senhor. Daqui um pouco me veio como um flash de um vídeo, de um filme, eu colocando a mão no bolso e colocando o dinheiro no bolso do meu colete do serviço que eu trabalho. E foi bem na hora que minha esposa chegou e disse para ela: olha, meu amor, eu acho que Deus me mostrou, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que está lá. E a gente foi até lá no meu trabalho. Chegando lá, eu abri a porta, eu fui direto no colete, e quando eu senti aquele colete fofo, que tinha alguma coisa dentro, eu dei glória a Deus. Quando eu abri e vi o dinheiro, Senhor, obrigado. Eu vou testificar agora para a igreja que só o Senhor é Deus. Mas isso é o poder da oração. Me deu um branco por completo, não lembrava mais. Queridos, eu quero dizer que Deus é real. Deus pode todas as coisas. Basta apenas você crer. Fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. E que essa palavra venha no teu coração. E que você possa crescer em ações de graça, em louvor e em adoração, em o nome de Jesus.